Bom dia, meus irmãos. Saudar todos com a graça e a paz do Senhor, amém? Meus irmãos, vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração. Queria que você fechasse os seus olhos, você se concentrasse agora no Senhor e orasse juntamente comigo. Senhor Santo Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, viemos aqui nesta manhã entoar um hino de louvor, um hino de gratidão, meu Pai, dizer que o Senhor é digno de todas as coisas, o Senhor é digno do nosso louvor, da nossa adoração, da nossa gratidão, da nossa honra, da nossa glória. Todas essas coisas, Pai, nós queremos oferecer a Ti. Nós queremos, Senhor, Te agradecer por mais uma vez as Tuas misericórdias se renovaram sobre as nossas vidas. O fato de estarmos aqui hoje vivos é tudo pela Tua graça, meu Pai. Queremos te agradecer por mais uma manhã de aprendizado, queremos te agradecer, Senhor, por mais uma manhã em que nós nos reunimos aqui em comunhão para saudar uns aos outros com a paz do Senhor, para abraçar uns aos outros, para ver uns aos outros, como também para aprender da Tua palavra, como também, Senhor, para meditar nas Tuas sagradas Escrituras. Oramos e te pedimos, Pai, para que essa manhã não seja uma manhã em vão. Cada renúncia que aqui foi feita, Senhor, tudo aquilo que nós renunciamos para estarmos aqui hoje, que não seja em vão, meu Pai. Mas que, pelo contrário, a palavra ministrada ela possa descer aos nossos corações, ela possa produzir frutos. Queremos viver, Senhor, totalmente na Tua dependência, de que o Senhor é o nosso Rei, o Senhor é o nosso Senhor, o Senhor é o nosso Pai, e nós precisamos de Ti. Ensina-nos a Tua palavra, põe um desejo ardente em nossos corações de Te buscar e de Te conhecer. E é assim que nós oramos, nós Te agradecemos e Te pedimos, em nome de Jesus, amém. Podem se assentar, meus irmãos. Essa aula está sendo gravada, mas ela não está sendo transmitida ao vivo. Está aparecendo aí direitinho, né, irmão? Mas ela não está sendo transmitida ao vivo. Por quê? A gente não teve gravações das aulas. A aula parte 1 e parte 2, de calçar os pés na preparação do Evangelho. Não tivemos a aula de escudo da fé e não tivemos a aula do capacete da salvação. Porque eu não estava conseguindo transmitir. Ontem eu chamei o rapaz, ele deu 2 cliques no notebook e resolveu o problema. Fiquei olhando assim, falei, mas rapaz, eu quebrando cabeça, ele foi lá, pronto, estava tudo certo. Então, a Edna até falou ontem, né? Edna Clay, grava a aula para você. Aí eu não queria transmitir hoje, por quê? Porque ia ficar pulado, né? Vocês sabem que eu quero adotar a sequência. Cinto da verdade, couraça da justiça, calçados do evangelho, escudo da fé, capacete da salvação e a espada do Espírito. Eu quero tudo em ordem, né? Aí a Dede Nicole até fala, grava, deixa parado lá, depois você grava os outros vídeos e solta na sequência, né? Tentei gravar ali, parece que vai dar certo. Então, você que vai assistir esse vídeo aqui depois, eu estou um pouco enferrujado aí nas gravações, tá? Se tiver faltando alguma coisa, me perdoe, que eu acredito que tá. Acho que eu não soltei a imagem. Eu acho que tudo que eles estão vendo é a capa. Deixa eu ver aqui. Acabei de me lembrar. Pronto, eles ouviram tudo, mas não viram nada. Agora sim é que eles estão vendo. Pelo menos não me atentei a isso. Pelo menos não foi a aula toda, né? Obrigado, Senhor, pela lembrança que o Senhor me deu. Então, acho que acredito que agora sim, tá? Irmãos, lembretes. Hoje é a nossa penúltima aula desse tema, certo? Penúltima aula desse tema. A gente vai aprender agora a parte 1 da Espada do Espírito. Próximo domingo, parte 2, Espada do Espírito. Finalizamos o mês de junho, finalizamos as aulas. A partir de julho, novo assunto, tá? Vou sugerir 2 para o pastor, vou ver o que é que ele vai dizer. Ele vai fazer as sugestões dele também. E a partir de julho, café da manhã aqui, tá bom? Não preciso repetir, mas vou repetir. Não deixem de vir porque não está trazendo alimento. O intuito do café da manhã não é não é ingresso, tá bom? Que você não está pagando ingresso para você participar. Aqui as portas estão abertas, podendo trazer o alimento ou não, você vai vir do mesmo jeito, tá bom? Acredito que não tem mais nenhum lembrete para dar. Qual é a carta que nós iremos abrir? Muito bem, irmã. A irmã chega e falou animada ali. Efésios capítulo 6, versículo 10.
Aula passada eu falei, né, que gostei bastante de estudar capacete da salvação. Aí a gente vai para a espada do Espírito e gosta também. Aí todas as aulas são maravilhosas. Eu estava fazendo um estudo, estava fazendo a aula e aquele gostinho bom. Rapaz, esse ar-condicionado aqui tá potente, viu? Deixa eu desligar ele. Não precisa conferir nada, não. Efésios capítulo 6, versículo 10 ao 18. Como a parte 1 ela é um pouco extensa e a parte 2 ela é um pouco já menor, quando for na parte 2, aí eu vou frisar sobre orando em todo tempo com oração e súplica no Espírito e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos, que é o versículo 18. Tá bom? Todos abriram, né? Efésios 6, 10 ao 18. Vamos lá. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos ombros com a verdade, e vestida a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados no maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Foco no versículo 17, na parte B, na segunda parte. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Desde já um recadinho também para quem está em casa, que para quem vai assistir depois, né? Essa aula está sendo gravada dia 20 alguma coisa, 23. Você também que está em casa, os textos que eu for pedindo para os irmãos abrirem aqui, vocês não vão me ouvir. Vocês não vão ouvir porque o som aqui é do microfone, que eu coloquei o microfone para vocês ouvirem melhor. Então, preciso que vocês abram aí em suas casas os textos, tá bom? Vamos lá para a nossa aula, a nossa introdução. Meus irmãos, a espada do Espírito, tem aí para vocês lerem, tá bom? A espada do Espírito é a única espada que está descrita em Efésios 6, de que ela é uma arma de ataque. Todas as outras é uma arma de defesa. A Bíblia vai dizer, está escrito que essa espada do Espírito, ela já vai dizer o que é já. A gente fez um estudo, né? Cada item da armadura que a gente está fazendo estudo, cinto da verdade. O que é esse cinto da verdade? E aí a gente ia discernir, interpretar o que seria, né? Couraça da justiça, a gente ia estudar. Aqui já está a resposta já. Aqui fala a espada do Espírito. O que seria a espada do Espírito? No próprio texto já está a resposta. Quer falar alguma coisa, Juan? Que é a palavra de Deus, certo? Quer falar alguma coisa, irmãozinho? Ou pedir alguma coisa, não? Que é a palavra de Deus, certo? Aqui já está a resposta do que seria essa espada do Espírito. E agora a gente vai fazer um estudo do que é a palavra de Deus, a gente vai entender o que é a palavra de Deus e tudo mais. A palavra de Deus é uma arma de vital importância nessa armadura. Sem ela estaríamos alheios aos ataques do diabo, sem possibilidade de nos defender propriamente e muito menos de contra-atacar. Quando falamos sobre a palavra, o que devemos compreender em um primeiro momento
é que ela precisa habitar a nossa vida profundamente. Nós devemos conhecê-la profunda e amplamente. Paulo, ao escrever aos Colossenses, diz isso no capítulo 3, versículo 16, que você já sabe o que deve fazer, certo? Abram suas Bíblias em Colossenses 3, 16. Colossenses 3, 16. Ô, Fernando, por favor, pergunta o pastor o que é e me fala aqui, por favor, porque não vai dar para eu parar aqui para ouvir não, tá? Colossenses 3, 16. Que diz o seguinte, meus irmãos, Colossenses 3, 16. Depois eu vou pedir para vocês irem lendo, tá bom? Colossenses 3, 16 está escrito: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros. A palavrinha habitar significa viver em ou influenciar para. Então, a palavra de Deus habite em vós abundantemente. Em outras traduções, ricamente. O que significa isso mesmo? Abundantemente e ricamente. A palavra de Deus habite em vós, influenciando vocês expressivamente, influenciando vocês ricamente, influenciando muito vocês, influenciando de maneira abundante na vida de vocês. Que significa, em todas as áreas da sua vida, você é influenciado pela palavra de Cristo, certo? A palavra precisa habitar em nós ricamente. O cristão que não é conhecedor da palavra, certamente sofrerá a derrota do diabo. Mas não adianta conhecer a palavra apenas. Devemos conhecê-la profundamente. Já falei isso em outras vezes e repito, o evangelho, ele é simples, mas a sua simplicidade não anula a sua profundidade. O evangelho, ele é simples e profundo, ele não é raso. Existem coisas grandiosas que nós podemos encontrar dentro da palavra de Deus, certo? Então, Colossenses 3,16, a palavra de Cristo habite abundantemente em vós. A gente vai ver algumas citações aqui, de alguns teólogos, pastores e tudo mais, do que eles falam acerca exclusivamente desse tema, tá? John MacArthur, ele tem um livrinho que chama, né, A Armadura do Crente. Lá na página 183, ele fala: a tragédia das tragédias, rapidamente, só uma parênteses, uma pausa. Quando eu me converti, eu me converti totalmente inconformado, né, com aquilo que eu aprendi no catolicismo romano e tudo mais. Saí do catolicismo romano, né, me adentrei na igreja evangélica e tudo mais, pensando que o problema do mundo era o catolicismo romano, né? E aí teve um homem, quando você citar o nome dele, perguntou para minha mãe, né? Teu filho virou evangélico? A mãe falou, foi, saiu da católica. Por que ele saiu da católica? Não, porque ele não estava concordando com as coisas que estavam acontecendo lá dentro e tal. Aí, esse cara que é evangélico também, ele falou o seguinte, ele vai ver muita coisa errada na igreja evangélica também, né? E aí eu fiquei com aquilo ali na cabeça, eu fiquei pensando, o problema do mundo, depois que eu vim para a igreja evangélica, pensando que o problema no mundo era o catolicismo romano e tal, eu falei, o problema do mundo é os crentes não viver como crente, é os crentes não conhecer a palavra, é os crentes não, né? Citações, a tragédia das tragédias é alguém ser cristão por um longo tempo e não ser capaz de usar a incomparável espada que Deus graciosamente lhe deu. Você talvez diga, eu já tentei, mas não consigo entender. Não me diga isso, pois Deus não só te deu um livro, mas também plantou em seu coração, esse P de professor aí deveria estar em letra maiúscula, o professor de toda a verdade. Ele lhe ensinará se você se submeter a ele. Amados irmãos, quem é esse professor?
Deus, quem mais? O Espírito Santo. Ele é o nosso professor. Os textos mais à frente vai nos mostrar isso, tá bom? Agora, alguns chamam de R.C. Sproul, né, que é a abreviação, ou Robert Charles Sproul. Esse cara tem uns livros muito bons. Então, aqui está o verdadeiro problema da nossa negligência. Falhamos em nosso dever de estudar a palavra de Deus. Não porque ela é difícil de entender, nem porque a Bíblia é maçante e chata, mas porque requer nosso esforço. O nosso problema não é a falta de inteligência ou a falta de paixão. Nosso problema é que nós somos preguiçosos. Hernandes Dias Lopes falou que o nosso problema não é orar. O nosso problema não é ler a palavra do Senhor. O nosso problema é não permanecer constantemente nisso. Porque quando nós somos obrigados ou precisos, ou devido a uma força exterior, algo que está acontecendo na nossa vida, ligeiramente a gente vai orar. Ligeiramente a gente vai estudar a palavra, mas nós não continuamos nisso. É isso aí, Sproul fala que nós somos preguiçosos. E aí o dicionário de imagens bíblicas, lá dos Estados Unidos, quando lá no dicionário deles, né, tem a espada lá do Espírito, e lá coloca que a espada era a arma de guerra mais importante no Antigo Oriente e no mundo grego. Lembrando, importante, nós precisamos ler esses textos aqui na visão de Paulo, naquilo que Paulo, naquele tempo, ele quis transmitir essa mensagem para nós. E naquele tempo, a espada era a arma de guerra mais importante no Antigo Oriente, certo? E no mundo grego. Paulo, ele viveu esse mundo grego também. E ele está falando sobre a espada do Espírito. Ou seja, a própria palavra espada se tornou um símbolo de guerra como um todo. A palavra sempre foi o símbolo máximo de um guerreiro. A espada é um grande símbolo de um guerreiro, pois ela tem uma função diferente de outras partes da armadura. É a única parte que se refere ao ataque, diferentemente do cinto, da couraça e demais. Se nós vamos para uma guerra e a gente vê um soldado, né, um soldado romano e tudo mais, ele está com todas as armaduras, só que ele está ali, ele está sem a espada. Lhe causaria medo dele? Você teria receio de atacar ele e tudo mais, com medo de ser contra-atacado? Não. Porque ele está lá todo protegido, mas ele não tem nada que possa contra-atacar, ele não tem nada que possa lhe ferir. Mesma coisa é o crente, por mais que ele esteja equipado com todas as outras armaduras que nós estudamos aqui, se lhe faltar o conhecimento da palavra, se não tiver a espada do Espírito, ele também é o crente desarmado, certo? E soldado nenhum vai para a batalha desarmado. A gente vai ver aqui alguns tipos de espada, e a gente não vai abrir nos textos não, tá bom? Mas fica aí para quem quiser estudar em casa, vai ter a aparição desses tipos de espada lá nesses textos que está aí, tá bom? A palavra grega correspondente é a magomai, uma espada pequena, algo parecido com uma adaga, um punhal muito afiada. Não é dela que Paulo está se referindo. Aparece em outros textos, mas não é dela que Paulo está se referindo em Efésios 6. Essa aqui você já conhece. A palavra grega correspondente é a rompaia, ou ronfai, que a gente viu na aula passada, quando a gente falou do capacete da salvação, que os soldados da cavalaria adversária vinham com essas espadas de mais ou menos 1 metro de cavalo para partir a cabeça ao meio, né, do exército adversário. Por isso que era preciso usar a espada, o capacete da salvação, que vai falar lá do soldado. Mas existe também esse tipo de espada, certo? A palavra grega correspondente é a rompaia. Era uma espada longa que chegava a 1 metro de comprimento, usada pela cavalaria, principalmente carregada sobre os ombros. Era uma espada reserva, não era uma espada de combate. Era uma espada de ataque a longa distância. Está lá em Apocalipse 6:8. Essa espada aparece lá, tá? Também não é essa que a gente vai ver. Eram usadas em decretos divinos. A espada de mão para juízo de um juiz. Espada pela qual serão executados o juízo de decretos divinos. É uma espadinha menor, né? Agora essa sim, essa é a espada que nós iremos estudar, tá? A palavra grega para a espada é a macharia. Essa mesma palavra é usada nesses textos aí. O gladius, a espada gladius, era a espada utilizada pelas legiões romanas, os soldados romanos, o exército romano. Era uma espada curta, de 2 gumes. Acho que vocês vão se lembrar de alguma coisa aí.
de mais ou menos 60 centímetros, mais larga na extremidade. Era muito mais uma arma de perfuração do que de corte. Ou seja, devia ser utilizada como um punhal, uma adaga, no combate corpo a corpo. Vamos recapitular umas coisinhas. Lá em Efésios 10 ao 18, vai dizer que Paulo vai falar sobre a nossa luta, né? No versículo 12, ele vai dizer, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades. No versículo 11, ele vai falar de uma armadura que é usada em guerras. No versículo 13, ele vai falar de uma armadura que é usada em guerras. Só que no versículo 12, Paulo vai falar de uma luta que é aquela luta corpo a corpo. Lembra das imagens que eu coloquei? O povo agarrado. Como é que é o nome daquela luta? Luta greco-romana, né? Que é aquele agarra e tudo mais. Então, eu falei para vocês de que é necessário o entendimento de que é uma guerra sangrenta e que é uma guerra corpo a corpo. Diferentemente de uma guerra lá no meio, é uma guerra corpo a corpo, só que ela é sangrenta. E aqui vai falar que essa espada do Espírito que está escrita aqui em Efésios 6 é uma espada curta, que ela é usada no combate corpo a corpo. Gladius, lembra vocês de alguma outra palavrinha? Gladius, lembra você de alguma palavrinha? Gladiador, certo? Como eram as lutas dos gladiadores? Eram homens totalmente equipados, cheios de armadura, que era um combate corpo a corpo, né? Eu acho que eles iam até lutar nas arenas também, né? Que era aquelas arenas, todo mundo ali para assistir e tudo mais. Eles tinham daquelas armaduras pesadas, que parecia que ia para uma guerra, só que era uma luta corpo a corpo. Eram essas espadas aí que eles usavam, tá? Disse que era capaz de perfurar a maior parte das armaduras. O valor do gladius em combate de perto fez dela uma ferramenta temível na mão de um guerreiro qualificado, certo? Vamos ver como é que era essa gladius aí. Falei para vocês terem noção aqui, né? Essa espadinha aqui, mais afiada de um lado do que do outro. A mesma coisa é essa. Essa aqui nem era tanto de combate, né? Mas essa aqui, a espada de 2 gumes, a vida toda eu pensei que 2 gumes era para cá e para cá, né? E a pegada dela era no meio. Tem uma pessoa que falou que a palavra é uma espada de 2 gumes porque fere a pessoa que vai ouvir e fere a pessoa que está falando. Ela aplica para as duas coisas, só que não é isso não, tá, irmãos? 2 gumes significa que ela é afiada dos dois lados, tá bom? Então essa era a espada que era usada no combate corpo a corpo. Era mais curta, né? E essa é a gladius. Tá bom? Vamos abrir Hebreus 4:12. Hebreus 4:12. Abram suas Bíblias. Hebreus 4:12. Não sei se vocês se lembraram desse texto. Assim que eu falei que eu estava apresentando a espada para vocês, que eu falei espada de 2 gumes, está aí o texto em que essa expressão 2 gumes aparece, certo? Hebreus 4:12 diz o seguinte, meus irmãos: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Então a gente aprendeu que essa espada aqui, ela perfura, ela é no combate corpo a corpo, ela perfura a armadura, ela é capaz de perfurar até mesmo a armadura. A Bíblia está me dizendo que a palavra de Deus, ela é mais penetrante do que essa simples espada aqui que nós estamos estudando, tá? E penetra até não só a armadura, não só a carne, mas também a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. O que importa é adorar a Deus com a intenção do coração boa. O que importa é fazer tal ação de bom coração. O que importa é que o meu pensamento é isso. O que importa é que o meu pensamento é aquilo. O que importa precisa estar discernido de acordo
com a palavra de Deus. Ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Muitas das vezes, as pessoas vinham até Jesus, até mesmo de alguma maneira, né? Para tentar ludibriar ele, talvez, enganar ou conquistar. Senhor, o que farei eu para ter o reino do céu? Nicodemos, olha, se não nascer da carne e do espírito, não pode entrar no reino dos céus. Sabemos que o Senhor faz essas coisas da parte de Deus e tudo mais. Tudo que tu faz significa que Deus está contigo. Ó, Nicodemos, se não nascer da carne, se não nascer da água e do espírito, não pode ver o reino de Deus. Talvez as pessoas tentavam ali de alguma maneira conquistar Jesus, né? Jesus eu já cortava logo o cara. Então, essa palavra de Deus, ela é eficaz e mais penetrante do que uma espada de dois gumes. Boca dupla, né? Os dois lados. Não só um lado, mas os dois. Ou seja, essas duas palavras, dois gumes, boca dupla, são logos e rema. É a junção dessas duas palavras, logos e rema. Tá? A palavra logos é a palavra escrita nos livros. Ou seja, todas essas palavrinhas que você está vendo aí, tá? Não vou nem dar o exemplo da Bíblia, né? Qualquer outro livro que você tem aí, né? Palavra que está lá escrita, ela foi feita de que maneira? Por uma impressora, né? Está lá uma tinta, aquela palavra ela não pode saltar, aquela palavra ela não pode sair dali. É uma palavra que está parada, que ela está estática, que ela não tem o que fazer, certo? É apenas o visual. Por outro lado, a palavra rema, falta um H, é a palavra que se move, a palavra viva de Deus agindo em nosso interior. Diferentemente de todos os outros livros, essa palavra aqui, a palavra de Deus, ela é uma palavra que se move, certo? É uma palavra viva. O Espírito é o vento de Deus que sopra em nossos corações. E é através da palavra rema, dessa palavra viva e eficaz de Deus, que essa espada irá cortar e destruir todas as obras do diabo. Não adianta conhecer bem a palavra se não tivermos o direcionamento do Espírito e a revelação da vontade de Deus através da palavra rema. A espada do Espírito tem sempre um objetivo específico, que visa a destruição das obras do diabo. Se eu pegar um quadro aqui, eu pegar um lápis, e eu começar a escrever várias coisas, né, que sejam indecifráveis, a única pessoa que será capaz de decidir, eu chegar em você e falar, irmão Diniz, lê isso aqui para os demais irmãos e tal, o irmão Diniz não vai entender nada. Por quê? Porque eu escrevi de um jeito que só eu sei decifrar. A palavra de Deus foi escrita, inspirada pelo Espírito Santo de Deus. E é Ele quem irá decifrar e interpretar toda ela para cada um de nós. Certo? Então, essa palavra viva de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, é que ela causa efeito em nossos corações. Vocês entenderam agora a questão de dois gumes, né? Não é que corta de lá e corta de cá, não, tá? Que essa palavra de Deus ela é a junção de duas coisas. É a palavra escrita, como também a palavra viva e eficaz em nossas vidas. Vou falar um pouco mais para frente, mas eu já posso falar logo agora. Houve um concílio em 1978, que é chamado de Declaração de Chicago. Foi uma reunião de 300 pastores e estudiosos da Bíblia e tudo mais. Eles se encontraram e assinaram um artigo, que tem lá vários artigos, está na internet, Declaração de Chicago, você encontra rapidinho, que foram essas 300 assinaturas de grandes estudiosos da Bíblia e tal, que apresenta a Bíblia como infalível e tudo mais. Isso, na verdade, a gente vai estudar na próxima aula, mas eu já adianto para vocês, que eles colocam a Bíblia como palavra de Deus. Lá vai dizer, um dos artigos, eu estava até lendo um dos artigos, eu fiquei pensando, né? O que é que eu posso trazer para os irmãos? O artigo 1, 2, 3, 4. Só que aí, todos os artigos eram maravilhosos, né? Tipo assim, declaramos que a palavra de Deus, isso e aquilo. Eu falei, não, vou deixar para eles pesquisarem na internet, eles mesmos vão entrando um, depois vão lendo o outro. E lá está escrito que nenhuma tradição, que nenhuma interpretação humana, de que não é a igreja que decide o que a Bíblia vai ensinar, e sim a Bíblia que decide o que a igreja vai ensinar. Meus irmãos, essa palavra escrita aqui, muitas pessoas morreram para ela hoje estar em nossas mãos. Muitas pessoas se esforçaram para ela estar em nossas mãos. É tão difícil de imaginar no tempo que nós estamos hoje, com editoras,
com impressoras, com máquinas que são capazes, com tradutores, com internet e tudo mais, e como as pessoas de antigamente traduziram essas Bíblias aqui para a gente ter essa preciosidade em mãos. Quantas pessoas, né, lá pega a peninha, molha na tinta, escreve, pega a peninha, e aí tem que ter um tradutor, aí tem que estudar, aí tem que passar não sei quantos anos vivendo em outro país para aprender a língua, para poder traduzir da maneira mais fiel possível. E hoje nós não damos tanto valor assim, né? Teve um tempo que a Bíblia, chegou um tempo que a Bíblia, ela foi detentora unicamente da Igreja Católica Romana. Igreja Católica Apostólica Romana. Ela foi detentora apenas de lá. Lutero, que era um monge, né, que era um padre, ele tinha acesso à Bíblia e tudo mais, e ele foi um dos primeiros tradutores a traduzir a Bíblia. Ninguém aqui sabe latim, né? Ninguém conhece latim. Então, antes a gente tinha a Bíblia só em latim. Só quem lia a Bíblia era o padre, era quem estava fazendo a missa e tudo mais. E hoje nós chegamos aqui, meus amados irmãos, abra a Bíblia no livro tal, no capítulo tal, no versículo tal, e todos nós temos acesso, né? Lutero, não estou nem exaltando aqui tanto Lutero, mas é uma história dele, até porque nós não somos seguidores de Lutero. Lutero, por um certo tempo, ele viveu disfarçado, né? Porque as pessoas estavam perseguindo ele e tudo mais, então ele teve que mudar de país, viver disfarçado, por quê? Porque ele foi um dos tradutores da Bíblia, né? E nós não damos tanto valor assim, meus irmãos. A palavra de Deus ele tem esse objetivo, que é destruir as obras do diabo. Tanto a palavra escrita como a palavra também aplicada às nossas vidas, ela se torna uma palavra viva e eficaz. A espada do Espírito é a palavra de Deus sendo aplicada, sendo praticada e aplicada na vida pessoal, ou na comunhão da igreja, com o fim proveitoso de destruir todas as obras do diabo. Mais uma vez, quando nós estudamos toda a armadura do cristão, a gente não está falando apenas de uma aplicação pessoal, como também de uma aplicação para a igreja. Isso que é importante para toda a igreja. A igreja ela será saudável e nutrida corretamente se todos os membros, se todos os irmãos estiverem com a armadura se estiver com a armadura de Deus. Terça-feira agora eu estava jogando bola com os irmãos da Primeira Batista, aí lá é mesclado, né? Tem os senhorzinhos da Primeira Batista, tem os mais jovens, tem os que são de fora e tudo mais. E aí eu me machuquei jogando bola, tive uma lesão mais ou menos aqui no meu joelho, e aí todo mundo parou, né, para me dar atenção e tal. E eu falei, gente, eu não quero atrapalhar o futebol de vocês não, podem voltar a jogar bola, botar uma pessoa no meu lugar. Não, irmão, se preocupe com isso não, se preocupe com isso não. E ali, eles no meu pé, dando atenção a mim e tudo mais. E depois voltaram a jogar bola, depois de um certo tempo e tal. E eu fiquei pensando, poxa, a preocupação que eles tiveram comigo, né? Teve até um desses que falou, não, a gente tá nem mais com vontade de jogar bola, não. Eu falei, não, pô, eu vou ficar me sentindo culpado, voltem a jogar bola, não se preocupe com isso, não. Depois de um certo tempo, voltaram a jogar bola. E no final eu trouxe, um versículo, acho que está em Filipenses, que foi até que a gente aplicou aqui na nossa EBD, que nós devemos batalhar juntamente pela fé evangélica, em um só Espírito. Da mesma maneira que eles estavam todos ali preocupados comigo, deixaram de jogar bola para se preocupar comigo, assim também nós devemos estar juntos, batalhando em um só Espírito pela fé evangélica. Estar uns preocupados com os outros, porque se falta um cara, a gente está mais fraco. Se falta um jogador, a equipe está mais fraca. Se falta um irmão, a igreja também ela precisa se sentir devido a isso, né? Um irmão que perdeu, um irmão que está fraco, certo? Cadê? Com o fim proveitoso de destruir todas as obras malignas que se levantou contra o conhecimento de Deus e contra o crescimento qualitativo da igreja do Senhor. O apóstolo fala tanto de suportar como também de ficar de pé. Nós não somos chamados apenas para defender, mas também para atacar. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Contra quem? Contra a igreja. Acho que foi a aula passada que nós falamos sobre isso. Não, foi sobre o escudo da fé, não foi capacete da salvação, não. Escudo da fé, a gente falou sobre isso e a gente citou esse versículo. E quando a gente está falando do capacete da salvação, que a gente falou que vinha os soldados da cavalaria para destruir, né, o soldado inimigo, que ele precisava estar com o capacete da salvação, da mesma maneira que ele vem para destruir a gente também vai para destruir eles. Olha, vocês precisam da armadura do cristão para sempre estar se defendendo das artimanhas do inimigo. Não só isso, mas para vencer ele também.
Não é só ficar aqui recebendo chibatada, né? Recebendo espadada e tudo mais, só se defendendo e sendo atacado, não. Mas também é para contra-atacar. A espada do Espírito também é para isso, certo? Não é suficiente que você apenas não seja conquistado. Você tem que conquistar. E, portanto, descobrimos que precisamos usar não só o capacete para proteger a cabeça, mas também uma espada, com a qual conquistamos o adversário. Aqui notamos que o Espírito Santo tem uma espada. Ele é calmo como orvalho, suave como óleo da unção e pacífico como uma pomba. E ainda, sobre outro aspecto, o Espírito Santo ele também empunha uma arma mortal. Ele é o espírito de julgamento, o espírito que queima, e ele não carrega a espada em vão. A gente sempre tem uma noção, né, do Deus da paz, aquele Deus bonzinho, aquele Deus gracioso, aquele Deus maravilhoso, o que de fato ele é. Só que nós não conseguimos enxergar esse mesmo Deus da paz sendo um Deus também que guerreia. Nas primeiras aulas, a gente abriu em alguns textos lá de Salmos, lá no Antigo Testamento, que fala, eu sou o Senhor dos Exércitos, eu mesmo irei guerrear. Tem até um versículo que Deus fala, não sei se é para Josué, essa guerra é minha, ou é Baraque, não estou lembrado agora quem foi não. Essa guerra é minha, Deus fala, né? Os homens nem vão subir para guerrear, porque o próprio Deus mesmo, ele há de matar o exército inimigo. Então esse é o nosso Senhor, esse é o nosso Deus, esse é o Espírito Santo. Moisés, que foi considerado o homem mais manso de toda a terra, né? A Bíblia fala do homem mais sábio de toda a terra, Salomão. A Bíblia está lá em Números também, dizendo que Moisés foi o homem mais manso de toda a terra. Depois que ele subiu para o monte, que ele desceu, que viu o povo pecando, ele matou 3.000 pessoas. Esse homem é o homem mais manso de toda a terra. Jesus Cristo chegou e falou, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Esse Jesus manso e humilde de coração, ele pegou cordas, fez chibata e foi dar no povo que estava lá vendendo e comercializando dentro do templo, né? Esse é o nosso Jesus, tá bom? O Espírito Santo, que é maravilhoso, que é manso e tudo mais, ele também tem uma espada. Dele pode-se dizer, do Espírito Santo pode-se dizer, o Senhor é um homem de guerra, o Senhor é o seu nome. Um soldado em um campo de batalha sem uma espada e sem o conhecimento da espada seria tão absurdo, tá? Não é absoluto não. Tão absurdo quanto uma pessoa que se diz ser cristã, mas não conhece a palavra de Deus. Agora vai rodar um vídeo, para vocês não entenderem. Agora vai rodar um vídeo que é de um comediante. Se eu não me engano, ele é ateu. O nome do show dele que ele está fazendo na comédia é A Paz de Davi. Davi foi um cara que não acreditava na Bíblia, não acreditava na criação, ele acreditava no Big Bang, acreditava no evolucionismo, né? Acreditava em tudo isso. E o nome do show dele é A Paz de Davi. Tem um momento do show dele que ele está fazendo uma piada com os crentes. Até no final do vídeo a gente vai entender o que ele está querendo dizer, bem no finalzinho mesmo. E esse vídeo tem circulado em páginas evangélicas, porque tem soado como uma exortação, e que é verdade. Por isso que eu estou trazendo aqui para vocês. Tem soado como uma exortação, e o pessoal até está falando, né? As pedras estão falando. Ou seja, pessoas mortas, Deus está usando, pessoas mortas espiritualmente. Deus está usando pedras para falar com a sua igreja. Tá bom? Deixa eu ver se eu consigo rodar aqui. A pergunta era muito simples. Tu acredita em quem? Deus. Aí. Tem que ligar aqui. Peraí, viu? Vai. A pergunta era muito simples. Tu acredita em quem? Deus. E quem? Jesus. Quanto? Tudo. Tudo o quê? Tudo. Não mais do que a mim mesmo, mais do que a minha vida. Tudo que eu... Vamos. Se você... A pergunta era muito simples. Tu acredita em quem? Deus. E quem? Jesus. Quanto? Tudo. Tudo o quê? Tudo. Não mais do que a mim mesmo, mais do que a minha vida. Tudo que eu faço, tudo que eu deixo de fazer é por causa desse homem que veio, viveu e morreu por nós. E existe um livro oficial que conta toda a sua história, todos os ensinamentos que eu devo usar para guiar a minha vida, e não só a minha vida, a minha pós-vida. E esse livro que representa tudo para tu. Tu já leu? Não lê não. Peraí que eu fiquei confuso. Mas tudo. E tu leu? Não deu pra mim não.
No final ele vai falar, e a culpa é da gente que fica fazendo piada. Ele começa dizendo, né, que está conversando com um crente, e aí fala, tu acredita em Deus? Acredita. E quem mais? Jesus. Quanto é que tu acredita nele? Tudo, tudo. A minha vida, eu dou a minha vida por ele e tal. E tem um livro, que é o livro oficial dele, que tudo que você precisa aprender está nele e tal. Esse livro que para tu é tudo, tu já leu? Não, não li não. Oxente, mas e Senhor dos Anéis? Não, já li tudo, li 2 vezes. E aquilo ali, já li também, e sei 2 vezes dele. E aquela série? Não, eu também conheço aquela série toda. E a Bíblia? Não, não li não. Então, nós crentes afirmamos, né, que a Bíblia é tudo para nós, né, que Deus é tudo para a gente e tal, e não sei o quê, e está aqui a palavra de Deus e a gente não sabe dela tudo. Então, eu até conversado com alguns irmãos que eu falei, né, que eu falei para o pastor no final do ano, pastor, se eu não terminar de ler a Bíblia até o final do ano, se eu não ler a Bíblia toda até o final do ano, eu entrego todo o meu ministério aqui, né? EBD, pregação e tal, não vou mais fazer nada. Por quê? Porque eu não estou apto. Se a igreja tem uma pessoa aqui que está ensinando e tal, que tem 6 anos de crente e nunca leu a Bíblia por completa, essa pessoa não está apta para. Mas a irmã Giovana até falou, não, mas tu tem faculdade, autoescola, isso e aquilo. Como é? Não, eu falei, eu sei o quanto tempo eu passo no celular, eu sei quanto tempo eu passo dormindo, eu sei que dá para eu ler a Bíblia toda. E eu não faço isso porque lá no comecinho é preguiçoso, porque não se esforça, né? Então é uma decisão pessoal minha. Até o final do ano, se Deus quiser, eu vou ler a Bíblia toda. Tá? Acho que até com o irmão Irã que eu estava conversando, né? Vai chegar Amós, vai chegar Obadias, Obadias, a gente chega no céu, chega Amós, Obadias e tudo mais. E aí, tu é os crentes da última geração, a gente, nós somos e tal. Foi o que tu achou do meu livro? Como é que é teu nome mesmo? Obadias. Rapaz, nem sei quem é tu, bicho. Aí vai chegar Abacuque. Ei, você viu lá o que foi que eu escrevi? O que foi que tu gostou daquela passagem? Quem? Não, não sei quem você é, não. A gente nem conhece os grandes profetas de Deus que derramaram o seu sangue para essa palavrinha hoje estar aqui na nossa mão, né? Que exortaram Israel, que a palavra que eles escreveram há 1000 anos atrás influencia as nossas... 1000 anos atrás não, né? 4.000 anos atrás, influencia as nossas vidas hoje, né? Poderosa para mudar as nossas vidas hoje, inspiradas pelo Espírito Santo, Abacuque, Êxodo, lá, tudo aquilo que foi escrito no passado é para as nossas vidas hoje. Foi inspirado pelo Espírito Santo para atingir as nossas vidas hoje. E nós não a conhecemos. Não conhecemos os seus escritos, certo? Então, o crente, ele precisa, lembrando, no final o humorista fala, né? E a culpa ainda é nossa que faz piada. Os humoristas estão rindo dos crentes, fazendo piada dos crentes, né? Essa música de fundo não é do show, não, né? Parece até um negócio, um momento de pregação e tal. Isso aí foi a edição que o povo fez. Mas, enfim, importante. A espada é a última parte da armadura. É a última, pois ela precisa das outras partes para o funcionamento adequado. Quando alguém está cingido com sinceridade, verdade, vestindo a couraça da santidade, justiça, com o escudo da fé em suas mãos e o capacete da esperança, salvação, cobrindo a cabeça, ainda assim essa pessoa, ela deve usar a espada do Espírito. Foi quem escreveu isso, foi Gurnal, em seu livro Cristão e Completa Armadura. Paulo define como a espada do Espírito. Isso significa que a palavra de Deus, que é a espada do Espírito, ela é dada pelo Espírito e, como consequência, ela é uma arma espiritual. A espada é espiritual, pois a batalha é espiritual. Vamos abrir nesses 2 textos. Vamos abrir com calma mesmo. Tem 15 minutos aqui. Eu acho que já vai terminar. Aí, ó, é a última coisa. Caramba, terminei cedo hoje, hein? Que é isso, Ronaldo? Que milagre. 2 Coríntios 10, 3 ao 5. 2 Coríntios 10, 3 ao 5. Segunda Coríntios 10, 3 ao 5. Diz assim, meus irmãos, 2 Coríntios capítulo 10, 3 ao 5.
Porque, andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição das fortalezas. A arma que nós temos, meus irmãos, ela não pode, versículo 3 vai dizer, né? Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Se a arma é espiritual, nós não podemos andar segundo a carne. Uma vez que nós não estamos entendendo a palavra de Deus, certifique-se de que você não está na carne. Certifique se não é carne demais, se não é o seu eu demais, se não é a sua inteligência demais, se não é porque você está pecando, se não é porque você está vivendo em pecado. E aí isso vai te impossibilitar de entender e discernir as coisas do Espírito. Se a arma é do Espírito, se a espada é do Espírito, ela precisa ser discernida espiritualmente. Não sei se vocês vão se lembrar de algo, esse texto não está no estudo. São duas coisas que é parecido, dito parecidamente. Jesus falou para Nicodemos: quem é nascido de carne é carne, quem é nascido de espírito é espírito. Em Romanos vai dizer que aquele que é nascido do Espírito inclina para as coisas do Espírito. Aquele que é da carne inclina para as coisas da carne, né? Então, se a arma é espiritual, ela precisa ser utilizada de maneira espiritual. Está aqui talvez o motivo, meus irmãos, de tanta heresia e falso ensinamento dentro da igreja. Pessoas que não são espirituais, usando da palavra de Deus para as suas finalidades. Se eu quiser aqui para vocês trazer a maior mensagem de prosperidade aqui nessa terra, usando a palavra de Deus, eu posso usar. A Bíblia vai dizer que o meu Deus é o Deus do ouro e da prata, né? E aí as pessoas que não sabem interpretar corretamente, interpretam essa passagem de maneira errada e aplicam essa mensagem de maneira errada, né? Onde você colocar a planta do seu pé, você tomará posse, né? Onde você colocar o seu pé e tudo mais, você vai tomar posse. Então, as pessoas, por não terem o Espírito Santo, interpretam da maneira de como elas querem e aplicam de maneira errada. Aí tem tanta heresia dentro da igreja, tem tanto ensinamento errado dentro da igreja, tem tanta falsa doutrina dentro da igreja, as pessoas usando da Bíblia usando da Bíblia. Vocês sabem, né, que outras religiões também usam a Bíblia para os seus ensinamentos, né? O Espiritismo usa a Bíblia para os seus ensinamentos, né? O catolicismo romano usa a Bíblia para os seus ensinamentos, e a gente sabe que os ensinamentos não são corretos, porque a interpretação está errada, tá bom? E vamos para 2 Pedro 1, 20 e 21, e nós encerramos a aula de hoje. 2 Pedro 1, 20 e 21. Segunda Pedro 20 e 21. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Está escrito: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Os homens que escreveram essas profecias no Antigo Testamento e tudo mais, eles não profetizaram de sua particular interpretação. Aquilo que eles profetizavam, aquilo que eles corrigiram e ensinaram, eles não ensinaram de acordo com a sua vontade. Versículo 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo, certo? Então,
tudo que os homens ensinaram no passado, e aí volta mais uma vez, né? Aquilo que os profetas ensinaram, que nós não temos conhecimento, aquilo que os profetas ensinaram, isso foi da parte do Espírito Santo. Não foi da sua própria vontade, não foi do seu próprio querer, não foi da sua própria interpretação. Eita, deixa eu ver aqui o que é que eu posso falar para esse povo, não. Deus comissionou eles, Deus convocou eles, Deus separou eles. A exemplo de Jeremias, que era muito novo, conhecido até como o profeta chorão, né? Muito novo, de pouca idade, para profetizar diante de Israel. Alguns falam que ele tinha 9 anos, eu não acredito nisso, acredito que ele devia ter 16, 17, 18 anos, né? Jeremias, tão novo, se colocou numa situação ruim, se colocou num ambiente difícil para ele, muito novo, para estar diante daquilo, mas inspirado pelo Espírito Santo fez toda a obra. E nós não conhecemos o livro de Jeremias, as lamentações de Jeremias. Olha esse texto maravilhoso. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã. Grandes são as suas misericórdias. Lamentações 3, 22 e 23. Mas também a gente só conhece isso, né? Está falando de quem, irmão? Estou falando de mim. Eu só conheço isso mesmo, de Lamentações de Jeremias, né? Então, assim, conhecimento da palavra, tá bom? É bem bateria fraca. É isso mesmo. Mas já terminamos já. Então, irmãos, fica a convocação. Cada irmão aqui tem uma vida diferente e tal. Estou dizendo para vocês também que até o final do ano tem que estar com a Bíblia toda lida, não. Mas só alguns comentários curiosos, né? Eu tenho 6 anos de fé. Se eu lesse um capítulo por dia, em 4 anos eu terminava a Bíblia. Um capítulo por dia. 4 capítulos por dia, terminei um ano. 4 capítulos por dia. 4 capítulos por dia dá 40 minutos de leitura. 40 minutos de leitura por dia, certo? Eu tenho 6 anos de fé, nunca li a Bíblia por completa. Faltam poucos livros, mas não li por completa. Então, assim, cada um tem o seu estilo de vida diferente e tal. Mas põe uma meta. Novo Testamento, Antigo Testamento, tantos livros, conhecimento da palavra. A gente vai ver na próxima aula, por isso, quem veio hoje, não deixe de vir, próxima aula, e chame um irmão da igreja, tá bom? A próxima aula é um complemento. Tem muita coisa ainda para falar que não dá para falar hoje, mas, né? Cadê? A próxima aula, Espada do Espírito, capítulo 11, parte 2. Tem muita coisa que eu estava até pensando em dar logo tudo hoje, mas não tem como, certo? Mas tem muita coisa, então não falta em próxima aula, tá bom? Não deixe de vir em próxima aula, que a gente vai nos aprofundar um pouquinho mais no que a própria palavra tem a dizer da própria palavra, tá bom? 9h54. Essas últimas aulas eu tenho dado de maneira vexada e eu tenho percebido que os irmãos estão se sentindo, tipo, eu não posso falar, eu não posso acrescentar porque ele está muito rápido. Os irmãos estão muito calados. Próxima aula, sinta-se à vontade, tá bom? Para falar, para perguntar, para concordar, para discordar. Em julho, que eu vou estar aqui, a EBD toda, não vou para o Carmo, aí a gente vai ter bastante folga e eu quero a participação de vocês, tá bom? Ninguém tem nada a falar, nada a acrescentar, questionar, perguntar? Então vamos ficar de pé. Vamos orar ao Senhor. A partir de julho, 6 ou 7 de julho, EBD com café da manhã. As EBDs nossas antes iam tranquilamente até 10h30. Então a gente pode, se os irmãos concordarem, né? Eu estava pensando, irmãozinho, colocar até o café para 8, 8h30. Domingo é o dia de dormir até um pouquinho mais tarde, né? Então o café da manhã vai ficar após a EBD mesmo. No começo da EBD vai ter um louvorzinho, né? Antes do irmão tocar no violão, não tem o irmão Hugo, mas a gente vai colocar um louvor, fazer uma oração, estudar um pouco mais calmo, os irmãos participando. E a gente termina 10h10, 10h20 e vai para o café da manhã. Tá bom? Ninguém tem nada para falar? Oremos, irmãos, feche seus olhos. Santo Deus, eterno Pai, graças nós te damos, glorificamos ao teu santo nome, Senhor, por mais uma manhã de domingo que o Senhor deu aqui a cada um de nós. Oramos e te pedimos, Senhor, que essas palavras
ela possa habitar em nosso coração, que a tua palavra, toda a tua palavra, Antigo e Novo Testamento, Gênesis e Apocalipse, a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, a escrita do nosso Senhor Deus, a interpretação do Santo Espírito do Senhor, esteja em nossos corações, habite ricamente em nossos corações, nos influenciando, Senhor, guiando as nossas vidas, mostrando a nós o caminho da verdade, o caminho da retidão, o caminho da justiça, aquilo que é correto, bom e justo, diante dos teus olhos, a revelação de toda a tua vontade. Queremos viver na tua dependência, mas não é apenas falar que queremos viver na tua dependência, mas de fato viver na tua dependência, em completa comunhão com a tua palavra, em completa comunhão com o teu Santo Espírito, buscando o conhecimento dela, a interpretação dela com mansidão. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos capacite, põe esse desejo em nossos corações, Senhor, e quando nós estivermos com esse desejo, mesmo assim que cada um de nós aqui venhamos a renunciar à nossa carne, cada vez mais, renunciar ao nosso tempo, renunciar ao nosso descanso, a fim de ganhar, Pai, essas preciosidades que estão escritas aqui nas tuas sagradas escrituras, Senhor. Em nome de Jesus, que ao término do estudo dessas aulas que aqui nós estamos tendo, que possa ser uma virada de chave em nossas vidas, que possamos, Senhor, buscar ela cada vez mais, cumprir com toda ela, obedecer toda ela, e assim, Pai, viver de acordo com a tua vontade. Oramos também desde já, Senhor, pelos próximos estudos, a partir do próximo mês, que o Senhor esteja capacitando o irmão Jean lá no Carmo, que o Senhor esteja direcionando, guiando a sua vida, que os irmãos do Carmo estejam também ajudando ele em oração, ajudando ele em prestar atenção nas aulas. Oramos e te pedimos também aqui, Pai, pela EBD aqui da nossa São José do Belmonte. Te pedimos, meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor esteja direcionando qual será o próximo estudo que iremos fazer. Pedimos também que o Senhor direcione o nosso pastor em todas as coisas, direcione a tua igreja. Oramos e te pedimos todas essas coisas em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos se reunir rapidamente aqui para tirar foto, vamos?